Olá, sou o Tenente Coronel Couto, da Reserva da Polícia Militar do Estado de Goiás, aqui do podcast 01. E hoje nós temos o prazer em receber o Tenente Frauzino, que é comandante da 5ª Companhia da Patrulha Rural, com sede em Formosa, e o seu staff, o seu auxiliar, o Sargento Wederley. Primeiramente, seja bem-vindo, Tenente Frauzino. Conta um pouco para a gente da sua trajetória até chegar aqui em Formosa, para que os nossos telespectadores possam conhecer a sua jornada. Boa tarde, Tenente Coronel Couto. Primeiramente, agradecer a oportunidade do senhor ter nos dado estar aqui e falar um pouco da nossa trajetória da Patrulha Rural. Eu ingressei na polícia em janeiro de 2018, no curso de oficiais, de formação de oficiais. Me especializei ao concluir o MBA em Gestão de Segurança Pública e, em 2019, eu tive a primeira empreitada na Polícia Militar, ao qual fui lançado a assumir o comandamento do policiamento em Catalão, 18º Batalhão lá do 9º CRPM. Em 2020, começou a minha trajetória aqui dentro do Batalhão Rural. 3 anos. 3 anos. A minha primeira missão dentro do Batalhão Rural, assim que eu fui lotado, foi levar o policiamento georreferenciado nas regiões ali do sul do estado. Começa ali de Morrinhos, Goiatuba, Itumbiara. E não tinha ainda? Não tinha. Foi a implementação ali naquela região. Região de Caldas Novas? Toda aquela circunscrição ali em volta dessas cidades. Logo após, já fui lotado no extremo sudoeste, com a mesma missão de implementação do programa georreferenciado, já na região ali do Chapadão do Céu, Jataí, Mineiros, toda aquela parte. Continuidade, complementando essa missão, eu já voltei para o serviço de inteligência do Batalhão Rural. No serviço de inteligência do Batalhão Rural, eu tive a primeira frente de serviço como comandante de policiamento de inteligência. Em seguida, eu assumi a parte de inteligência. Nesse período, eu me afastei para fazer o curso de patrulhamento rural, que é a especialização hoje nossa do batalhão. Ao concluir o curso de patrulhamento rural, foi a minha primeira passagem aqui na 5ª Companhia, na região de Formosa, quando eu assumi aqui nesse período de transição do senhor, quando estava indo para a reserva. Por quanto tempo? Aqui a gente ficou, da primeira vez, 4 meses. 4 meses? 4 meses. De 4 a 5 meses, né? Como respondendo de maneira interina. Aí, feita essa transição e um novo comando assumiu aqui, eu fui incumbido de criar o Tático Rural. O Tático Rural, que é um policiamento mais especializado. É uma frente de serviço que ela foi voltada para esse combate direto, a linha de frente direta contra a criminalidade, para reduzir mesmo essas taxas que existia. E essa ação perdurou, essa frente de serviço perdurou até agora agosto. E foi onde que eu tive um maior amadurecimento, operacionalmente falando, né? Foi inúmeras operações que culminou em dezenas de prisões, recuperação de implementação agrícola de gado dentro do estado e fora. Apreensões de drogas. Apreensões de drogas. De armas. Foi um avalanche de ocorrências nessa área, inclusive com vários embates mesmo de confronto policial. Hoje você está mais do que bem preparado, tecnicamente, profissionalmente, e já conhece bem a região para estar comandando a 5ª Companhia da Patrulha Rural da região, porque não é pouca cidade, né? Não. A 5ª Companhia corresponde o comando da 5ª Companhia a 28 cidades. 28. Todo o Nordeste goiano? Todo o Nordeste, né? Começa ali, para quem está próximo de Brasília, em torno norte, né? Para quem vai Formosa, nos ouvir, para Planaltina aqui, vai até Campos Belos, né? Campos Belos. 3 setoriais, né? De Planaltina a Alto Paraíso, de Formosa, Posse, Campos Belos ali. Isso. Toda essa região mesmo engloba. Agradeço, né? Porque foi esse período que eu estive dentro do batalhão, foi um amadurecimento para assumir aqui de maneira definitiva com essa missão de comandar a 5ª Companhia na vertente de atualização ao combate aos crimes. Bom, estou sentindo muita vibração aí, né? Essa nova filosofia e nesse preparo. Recebendo aqui também, primeiramente, agradecer também a presença aqui do seu canga, né? Sargento Wederley. Obrigado. Tá
Prazer receber você no nosso podcast. E o Hélio, está respondendo bem aí? Acompanhando o comandante ou deixando ele para trás? Não, um policial sensacional. Toda a tropa da 5ª Companhia nos enche muito de orgulho. Né? Policiais extremamente comprometidos. Conheço bem, é um menino bom, sempre dedicado à causa, né, Wesley? E o Wesley é bom porque ele conhece Formosa, é de Formosa, filho de Formosa, né, Wesley? Isso. Seus pais são aqui de Formosa? Sim, nascido e criado aqui na região aqui. Estou integrando aí a Você está na Patrulha Rural por necessidade ou por opção? Por opção. Por opção. Por opção. E aí, filho de Formosa e... Filho de Formosa. Conhece bem a área? Eu tive a oportunidade de trabalhar na Patrulha Rural antes de virar o Batalhão Rural, né? Isso. Aí, que era vinculado ao comando da Polícia Militar do 16º Batalhão, né? Isso, muitos anos, né? Isso. Aí eu tive a oportunidade de estar trabalhando, conhecendo a zona rural. Aí, quando foi criado o Batalhão Rural, eu tive a oportunidade de continuar, né, pertencendo a essa... A Patrulha Rural. Isso. Bom. E aí, tá firme, forte, tem muito tempo ainda para dedicar, né? Ainda tem uns 20 anos aí para... 20 anos ainda? Você tem quantos anos na polícia, Wesley? Tenho 13 Porque anos. o Frauzino já falou que 2018, né, Frauzino? 2018. Então você tem 5 anos na corporação, anos. né? Tem que puxar aí mais 30 anos, né? Eu, 2010. 2010? Isso. Tá certo. Tenente Frauzino, hoje em dia é claro que tanto o trabalho como a qualificação dos policiais militares que trabalham na zona rural mudou. Para melhor, claro, né? O trabalho, a dedicação, o profissionalismo. E mudou de forma significativamente ao longo dos anos, desde a criação da Patrulha Rural. Principalmente com essa vinda da 5ª Companhia aqui para Formosa. Como essas mudanças influenciaram o policiamento rural na sua visão? Essa nova filosofia, essas mudanças, esse comportamento, as ações de governo. Para a gente entender melhor, Tenente Coronel Couto, vamos voltar em 2019, quando houve a expertise por parte do nosso governo e o atual comandante, o atual secretário de Segurança Pública, que à época era comandante-geral, Coronel Renato Brum, junto com o seu Estado-Maior, Coronel Sanz, e o Coronel André, para a criação do nosso batalhão. A política de patrulha rural, ela não tinha um padrão adotado de atendimento e vínculo com o produtor rural, já que era ligado ao CRPM. Então, dentro aqui do entorno norte, a gente tinha uma padronização, um estilo de policiamento rural. Quando nós atravessávamos... Não tinha uma identidade própria. Não tinha. Quando nós atravessávamos Brasília aqui no entorno sul, já era outro modelo de policiamento. O produtor rural era abordado por uma patrulha rural de uma região lá do sudoeste, que era outro totalmente despadronizado, vamos dizer assim. E não era o cargo-chefe do governo, né? Então, a zona rural não era. Então, naquela época, com essa expertise, falou assim, vamos criar. Qual que foi o pensamento? Se houvesse alguma necessidade de um policiamento dentro da cidade, um policiamento mais forte, mais presente, ali a gente já tem, para atuar dentro das cidades, a Rotan, o Giro, o BOP, as CPS, unidades especializadas. Mas quanto se falava em ocorrências, em atuações na zona rural, nós éramos refém. Não tinha um padrão. E se faltava policiamento por algum motivo, a demanda da cidade aumentava, qual é a intenção lógica, a decisão lógica? Vamos tirar o policiamento da zona rural e trazer de acordo com a necessidade. Pronto. Aí veio essa criação do batalhão rural. Vamos especializar em atendimento rural. E tornar uma unidade independente. Independente. Que ninguém vai tirar o policiamento lá e trazer para a cidade. Justamente. Primeira coisa, caracterização. Nossos policiais vão andar em viaturas boas e que atende a zona rural, que consegue ir em cada quadrante do estado. Em seguida, vamos profissionalizar o policial, oferecer o curso de patrulhamento rural. Hoje é obrigatório o curso? É obrigatório. É obrigatório. Tem que ter o curso. Abrir o curso. Isso. Se não, o policial estiver servindo a unidade e quando abrir ele não conseguir concluir, aí ele é colocado à disposição. Isso. Né? Então, assim, é uma unidade muito nova, mas o projeto é para todos que trabalham na patrulha rural tem o curso. Né? Então, essa expertise e a independência do batalhão rural foi possível
criar políticas de proximidade com a população ruralista. Então, começou um elo, uma construção de um elo de confiança, onde que a população ruralista chegava até nós, policiais, né, e contava o que está acontecendo. Criou aquele vínculo de confiança. Vínculo de confiança. Então, com esse vínculo, a gente começou a ter conhecimento qual que era a carência, a necessidade, e conseguimos dar a resposta em tempo hábil. Quando a gente partiu para isso, aí chegou ao pensamento do nosso carro-chefe, que é o policiamento georreferenciado. É isso que é a minha próxima pergunta. Então, com esse policiamento georreferenciado, adiantando a posição, nós conseguimos levar o policiamento em todas as propriedades rurais. Mesmo que aquele policial não conheça a região, eu consigo, a partir do mapeamento, empenhar outra equipe. O tempo-resposta, nossa, ele diminuiu. Diminuiu. Porque hoje, praticamente todas as propriedades rurais, vamos trazer aqui para a nossa região, para a 5ª Companhia, né, de Formosa, e toda a área de atuação. Hoje, praticamente, o tempo de resposta ele é importante pela demanda e pela dificuldade que tem de atender uma ocorrência na zona rural. Então, você está me dizendo do georreferenciado. Quando vocês têm uma viatura, que com certeza tem, né, todo o sistema de GPS, e essas propriedades georreferenciadas, vocês vão chegar mais rápido e já conseguem identificar proprietário, contato, aquela localização, aquela via mais próxima. Então, vocês ganham um tempo na chegada para o atendimento. Justamente isso. Vamos falar da essência do georreferenciamento. Trazer para a realidade de Formosa. O último censo de 2022, Formosa conta com um pouco mais de 115 mil habitantes. Agora, a área rural, ela conta com 430 mil hectares. Se a gente for converter em metro quadrado, estamos falando de uma área de 430 milhões de metros quadrados. Salva aí a matemática, viu, coronel, se eu estiver errado. Mas, enfim, a essência foi, vamos criar um policiamento que eu não dependa exclusivamente do policial de Formosa, que conhece toda a região de Formosa do atendimento. Vamos mapear todas as propriedades e cadastrá-las. Primeiro momento... Hoje todas estão cadastradas? O município de Formosa, hoje, pelo registro ambiental... Pelo menos 99%? 100% das propriedades são cadastradas. A realidade de Formosa, mas não é a realidade de toda a 5ª Companhia. Estamos caminhando para que isso aconteça. Mas dentro de Formosa. Então, a gente buscou fazer esse cadastramento, que é levar aquela placa. Além do policiamento georreferenciado, que é a localização exata por meio de GPS que a gente tira, ali a gente tira foto do proprietário. Isso, para os nossos telespectadores entenderem, no momento do cadastramento da propriedade. Cadastramento. Vocês chegaram para cadastrar, vocês levam um GPS? GPS, tira a localização. Se for o caso, até um drone, se for necessário. Sim, né, tem. A gente já tem esse aporte do drone. Mas esse primeiro momento, para a construção do policiamento georreferenciado, eu visito a primeira propriedade, vou lá, cadastro. A propriedade, ela passa a ter uma espécie do seu CPF. Quando consultado, dentro do cadastro feito, lá tem o nome completo dos proprietários, com foto, telefone, senha de internet, marca de animais, registra todos os maquinários. Os maquinários, né, são todos cadastrados. Os maquinários e a localização. Catalogados, né? Catalogados. E a localização. Então, aqui... E dos funcionários, não? E dos funcionários, sempre do caseiro. O que a gente orienta, que já fica aqui uma orientação. Claro, importante. O proprietário, quando fazer a troca, a substituição do caseiro ou contratar um novo servidor, que nos chame para que a gente atualize o cadastro. Ou aquisição de um maquinário, troca de marcamento de gado. Porque na hora do momento de atender a ocorrência, são cruciais. Porque aí o centro nosso de controle vai empenhar uma viatura. Uma ocorrência de possível roubo com privação de liberdade na propriedade 1000 de Formosa.
Então, ali, o policial ele já Para as sabe... pessoas entenderem, vamos dizer, um sequestro. Um sequestro. Com o proprietário da fazenda. Amarraram lá. Estão amarrados e vocês chegam lá agora, e aí, como que vocês vão fazer? Não sabe quem são os autores e quem são as vítimas. Diga só de passagem, só uma abertura, essa modalidade dentro do estado de Goiás, ela teve uma redução de 98%. É mesmo? Não acontece mais, né? Em regra. Né? Tivemos agora em Que já teve Pirinópolis. no passado. Ontem tivemos em Pirinópolis que o Batalhão Rural conseguiu, por meio desse cadastro, dar uma resposta em menos de 4 horas, já estava com produto recuperado e os autores presos. Né? Então, enfim, mas vamos voltar lá. Esse cadastramento, na hora que a viatura é empenhada para essa ocorrência de vulto, além dos policiais, hoje do batalhão, ser preparado para ter uma resposta à altura, ele já vai sabendo a localização exata da propriedade. A distância, né? A distância, quem são os produtores, quem são os proprietários, quais maquinários que tem. Para chegar lá, caso o bandido querer se passar pelo proprietário... Às vezes ele pode chegar, eu sou o dono. Sou o dono. Justamente esse cadastro já referenciado, o policial já sabe. Falou, filho, você está preso. Você não né? é o dono. E às vezes o dono está trancado no banheiro, amarrado, né? Justamente. E o bandido se passando para o proprietário. Você vai olhar a foto e fala assim, não, esse aqui não é esse aqui. Então, nós cadastramos, empenhamos os policiais que tenham conhecimento de causa, com viaturas que vai chegar em qualquer lugar, caminhonetes traçadas 4x4, e os policiais muito bem armados. Equipados. Hoje usamos a Polícia Militar, uma das melhores pistolas APX do mundo, e armamento longo, tanto Gauss 12, moderna, que faz aquela situação de repetição semiautomática, que simula um fuzil, quanto fuzil. Então, naquele atendimento, com todas essas informações e preparado para o embate, está o resultado do ladrão perdendo o tempo todo. Então, está claro aí essa redução significativa de furtos e roubos em propriedades rurais, não só na nossa região, mas no estado de Goiás. Até porque, desde a criação da Patrulha Rural, eu vejo que é a boneca dos olhos do governo do estado de Goiás, a Patrulha Rural. Então, ele forneceu todo equipamentos, essas ferramentas, para que o homem do campo pudessem trabalhar e morar tranquilamente. Justamente. E durante o período que eu falei para o senhor que eu estive à frente do tático, que é essa frente de serviço mais combativa, por diversas vezes eu viajei para Minas, Mato Grosso, Tocantins, atrás tanto de criminosos quanto do material roubado ou furtado. E lá a gente encontrava com outros policiais e até população. Então, eu falo para o senhor, começou a ser uma política de governo que se tornou claramente uma política de Estado. Está aí, nós recebemos no Centro de Controle visita de todos os governadores, todos os secretários de Segurança Pública. De outros estados... do Brasil, visitando, inclusive comissões de fora do país. Buscando o modelo? E do Japão, para entender como que houve essa redução drástica. Mas todo esse amparado, agora eu gosto de concluir dessa forma, coronel. Tá, lógico, a gente tem excelentes profissionais, bons equipamentos, temos programas que realmente funciona, mas a gente tem a comunicação, a confiança do produtor. E que ele é o que passa para a gente. É ele que vai ligar na hora. Primeira voz. Passou uma caminhonete que não está acostumada. Então, ou esse parou ali na porteira da fazenda. Então, ele precisa acionar. Todo esse amparado que hoje nós temos que agradecer muito, tanto nós policiais para a segurança, porque a gente quer voltar para casa, quanto oferecer essa segurança para o homem do campo, que é o que sustenta o nosso país. Carrega o água. É justamente isso, agradecer a confiança do produtor com E eles têm trabalho. demonstrado essa confiança e essa parceria sempre, ou vocês têm encontrado alguma objeção por parte de algum produtor que não entendeu ou não querem a filosofia de Patrulha Rural? Não. Eu acredito que é muito difícil, né? Não, no início tinha, né? Tinha uma resistência. Eu falei pro senhor que quando eu passei, eu tive a graça experiência de fazer parte da implementação em muitas cidades. Então, ali, naquele primeiro momento, era difícil. Porque você convenceu, olha, eu preciso tirar uma foto sua para colocar no cadastro. Aí já não... Aí o produtor, opa, você quer a minha foto para quê?
A marca do gado para quê? Quanto gado? Então, assim, há que se misturar, falar assim, é voltado para segurança ou para fiscalização? Isso. Não, nós somos voltados para segurança, somos especialistas em oferecer segurança. Banco de dados muito importante, né? Hoje que a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar, o batalhão tem essas informações importantíssimas, né? Pode até compartilhar com o IBGE, como estatísticas, algumas informações, né, de melhoria de área, dimensão, geografia. Daqui a pouquinho eu vou te fazer uma pergunta. Prepara aí, Wesley. Mas eu queria perguntar para o Tenente Frauzino. Você falou do cadastramento. É importante, me falou das marcas dos animais. O pessoal vai numa fazenda aqui na região e furta 50 cabeças de gado e consegue, à noite, transportar esses animais lá para o sudoeste do estado de Goiás. Aí ele é abordado pela patrulha rural daquela região. Sim. Vocês conseguem, naquele momento, identificar que esse gado, a origem desse animal é da região de Formosa? Já faz um contato com o proprietário? Ou tem que levar para uma fiscalização e depois fazer todo um levantamento? Ou essas informações saem na hora ali durante a abordagem? Sai na hora. Na hora você já sabe? Na hora. O que a gente conseguiu ao longo desse tempo de criação até hoje? A expertise de conhecer e pegar pequenos pontos que já dá indício que a coisa está errada. Se o gado está sendo transportado à noite, durante a madrugada, já é um grande indício. Quem que embarca gado durante a noite? Aí as notas. Nós já temos a parceria com a Agrodefesa, né? Que aqui a gente já anota. consegue, na hora, saber. E essa nota, de quem que é essa nota? Está indo... Vocês estão interligados já com a Agrodefesa? Na hora, né? Então, nesse momento, a gente já sabe de onde que esse gado saiu, para onde que saiu. Ou se a nota for uma nota fria, na tentativa de esquentar o gado, Isso. através de práticas e da especialização dos policiais, hoje a gente consegue identificar essas fraudes por meio da entrevista policial. Bacana demais. Eu vou fazer uma pergunta aqui, mas eu quero que o Wesley responda também, senão ele não vai ficar aqui só observando. Bacana demais esse cadastramento, esse vínculo de aproximação, essa segurança para o homem do campo. Mas e hoje, a comunicação, a necessidade, a emergência do homem do campo, ligando e precisando da patrulha rural, esse telefone está funcionando, tem um tempo de resposta bom, porque até pouco tempo era um serviço que muitas pessoas reclamavam do atendimento. Melhorou essa comunicação, essa emergência entre o homem do campo, eu não vou dizer o proprietário, porque às vezes é o próprio funcionário, com a patrulha rural, e qual é se ainda continua sendo a emergência, o telefone mais rápido, passa para nós aqui o número desse telefone para a comunidade rural. Ou sim, mas antes de falar dessa evolução e esse aperfeiçoamento nesse atendimento, vamos colocar em prova aqui o nosso sargento Wesley. O telefone da patrulha rural, Wesley. Hoje o cidadão na roça, na fazenda, na chácara, quer ligar para a patrulha rural, tem um indivíduo suspeito ali rondando a fazenda, tem um indivíduo ali, né, supostamente tentando praticar um crime. O que ele tem que fazer? Ele tem que ligar na nossa central. Existe a central da patrulha rural. Isso, tem a central. Eles vão saber qual é a viatura que vai estar mais próxima do local para poder estar empenhando essa viatura para estar atendendo melhor a ocorrência. Então, eles têm um controle lá de todas as viaturas daquela área e vai acionar que estiver próximo ao local, para chegar com mais rapidez. Isso. E qual que é o telefone da patrulha rural? É o 62... 9631 4340. 6299631 4340. Isso. Ligou, atende, já repassa. E lembrando que essa central de operações, ela é de todo o estado, né, Tenente Frauzino? Sim, senhor. Esse número, ele corresponde ao 190, que é uma forma direta do empenho do batalhão rural. Esse número ele é monitorado pelo centro de controle centro de controle integrado, que fica em Goiânia. Lá tem sediado a base do rural, do COD e do ambiental. Qualquer um desses batalhões se fazem chegar em tempo-resposta menor. O que a gente tem? Está centralizado, né? Centralizado. Então, ali tem todo um monitoramento, um centro de controle, vai olhar todas as viaturas. Viatura do rural que consegue, em menos tempo, chegar para atender a ocorrência. Opa, essa viatura do rural está muito longe.
viatura do ambiental. Vamos mandar um ambiental. Está muito longe, viatura do código. Não necessariamente Entendi. nessa ordem, só de maneira para explicar. Fica claro que o trabalho não só do Tenente Flauzino, mas de todos os policiais aqui da 5ª Companhia, que nós temos acompanhado uma redução significativa do número de ocorrências. Diminuiu as ocorrências na zona rural ou antes eles não registravam as ocorrências? Existia a ocorrência e eles não registravam e hoje a gente quase não está vendo registro de ocorrência. Por quê? Diminuiu ou antes eles não registravam? Não, houve Uma agora redução. uma redução drástica. Vamos falar daquele crime que é na calada da noite, um crime difícil de combater, que é o furto. O furto. O furto. Se o senhor... Principalmente o furto de gado a gente não tem notado, né, aqui na região. Não tem. Diminuiu. Inclusive, depois eu quero até comentar sobre a situação de gado, o que aconteceu recentemente, que fica de alerta, né? Mas, enfim, se o senhor for comparar, nesse mesmo período do ano passado, tivemos, do furto, 22,9% de redução direta desse crime, que é difícil de combater. Porque nossos patrulhamentos, eles foram intensificados, a visita foi intensificada, e a política de que a segurança pública é de responsabilidade de todos, ela está sendo levada para todo mundo. Se o senhor é chacareiro, tem uma chácara, e o senhor vai ficar sem ir, vai fazer uma viagem, sem ir nessa chácara uma semana, o vizinho do senhor tem que estar sabendo disso. Tem que estar sabendo. Caso aconteça uma movimentação, ele vai acionar a patrulha rural e falar, ó, tem alguma coisa. E a gente, de imediato, vai mandar a viatura. Né? Porque hoje todo mundo já sabe o telefone, então, da patrulha rural, porque tem a placa na propriedade. Tem o telefone, e lá ele atende ligação, responde por WhatsApp e responde por Telegram. Esse telefone, comandante, é bom a gente deixar claro que é o telefone específico da patrulha rural. Isso. Mas o 190, ele ainda é válido. A divisão... Se a pessoa não tiver um crédito para ligar... 190. 190 que vai cair aqui em Formosa. Um exemplo, trazendo o problema para a nossa cidade aqui. O 190 vai atender e vai repassar para a gente. E caso a gente não tiver viatura, a viatura diária também atende. Essa divisão, ela é feita de maneira didática da polícia, mas todos nós somos policiais militares. Todos nós temos responsabilidade com a segurança pública. Claro. Entendeu? É um direito de todos, mas direito e responsabilidade de todos também. O que é para exemplificar? Esse telefone, o senhor vai falar com quem é especialista em atendimento. No 190, caso o senhor não consiga, tiver impedido de falar nesse telefone, o 190 vai fazer esse elo de comunicação, essa triangulação da comunicação. Pegar a informação do produtor, a demanda do produtor e levar até a gente. Então, esse é uma fonte direta e o 190 é uma fonte indireta, mas que, de qualquer forma, vai buscar o atendimento. Né? E a gente percebe que essa vantagem e esse trabalho primordial, ostensivo e preventivo, com a redução drástica das ocorrências, sobra mais tempo para fazer as visitas comunitárias, as visitas nas propriedades, aquela de sentar, conversar com o homem do campo, buscar informações, trocar ideia, criar aquele vínculo de confiança. Esse vínculo, essa aproximação é o que traz essa nova filosofia da patrulha rural, né, Justamente. Para a realidade de Formosa, no último ano, nós realizamos essa visita de aproximação que tem visita um nome, comunitária. Que hoje é chamada, dentro da doutrina, de visita de aproximação, antiga visita comunitária, registramos 2.100 dentro de um ano. Então, 2.100 propriedades foram visitadas no intuito de afunilar a relação, de concretizar esse elo de confiança entre a Polícia Militar do Estado de Goiás e o produtor. Somente, coronel, aproveitar a oportunidade de enfatizar o uso com responsabilidade da ferramenta que a gente colocou à disposição, que o Batalhão Rural colocou à disposição, esse uso com responsabilidade. Se o senhor provoca uma ocorrência falsa, um trote... Uma comunicação falsa. Comunicação falsa. E as minhas viaturas, elas vão ter que
andar 200 quilômetros para um atendimento falso, toda essa área que foi deixada sem guarnição Isso. vai ficar carente do policiamento. Vai. Então, muitas das vezes, esse tempo-resposta ele é alongado justamente por um uso irresponsável, esse chamamento falso. Tivemos agora, essa semana, lá para o senhor, um registro de uma ocorrência de furto na região ali de Posse. Furto de gado. Houve a denúncia. Houve a denúncia. Nós dispendiamos todos os nossos recursos. Viatura, Setor de homem, inteligência, policiais, tudo. Depois a gente foi descobrir, levantamento, entrevista, vai no caseiro, vai no vizinho, vai no suposto receptador, que houve, na verdade, uma falta de competência por parte do produtor de cuidar do seu patrimônio. E aqui eu falo para o senhor... Ele abandonou, deixou... O largou. maior responsável... Eu sou o meu maior responsável patrimônio. Claro. Eu tenho que controlar. Aí, quando a gente foi apurar, o registro dele foi porque ele fez uma venda de gado para próprio parente dele, que ele não deu baixa. Ah... Aí, na hora que ele ficou acamado por um tempo em Goiânia, que ele voltou, falou, vou contar o gato. Falou, opa, eu tinha tantas cabeças, hoje tem tantas. Fomos descobrir... E primeiro ele registrou a ocorrência. Registrou a ocorrência. Houve um gasto estatal. Pesado, para a gente concluir isso. Então, ó, não houve, por parte deste produtor, uso responsável da ferramenta. Ficamos... Eu resumi em poucos minutos, mas foram quase 2 dias de diligência entre equipes nossas, equipes extra-remuneradas, que é aquela equipe que a gente tem o serviço ordinário, e o governo do Estado ele dispõe de uma verba para a gente pagar o policial que no horário de folga ele trabalhar, e o envolvimento de todo um setor de inteligência para apurar que houve, na verdade, uma falta de controle do patrimônio. E acredito que nessas comunidades rurais, projeto de assentamentos, precisa ter uma rede de comunicação entre eles, os moradores, que muitas das vezes a gente percebe que alguns furtos são crimes que o próprio vizinho poderiam fazer um trabalho ali de harmonia, de amizade, para o outro, que às vezes tem que deixar o sítio naquele dia, no fim de semana, para vir na cidade, e olhar aquela troca, né, generosa de amizade ali, olha, você olha meu sítio esse final de semana, quando você viajar eu vou olhar o seu, porque às vezes fica só esperando a patrulha rural, tá ali no trabalho ostensivo, e muitas das vezes não dá conta de atender toda a área, e aí acontecem os pequenos furtos. Isso traz uma intranquilidade muito grande para a comunidade. É igual, tá lá na Constituição, claro, é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. De todos. E o batalhão rural, justamente, a gente volta e cai naquela visita comunitária. Que hoje é chamada visita de aproximação. Dentro do município, hoje, nós iremos, nesse final de semana, reunir no assentamento Santa Cruz e no assentamento Projeto Santa Cruz, Bela que é aqui Vista. em Formosa. Justamente. O que a gente vai levar? As palavras faladas pelo Estado dessa orientação que o senhor deu, simples. Falou, olha... Patrulha Rural vem, atende, estamos intensificando o patrulhamento, só que depende de vocês. É uma parceria. Tem essa vigilância que vocês têm que dar. Tem que contribuir. Tem que só contribuir. Só o Estado não dá conta. Só contribuir. Então, é simples. Essa visita de aproximação, ele tem esse cunho, que é um das vertentes do sucesso do batalhão. Sargento Wesley, hoje nós temos uma espécie de condomínio na zona rural, ou seja, praticamente cada região aqui do município tem uma base da Patrulha Rural. Quais são as bases que nós temos aqui? Base, para as pessoas entenderem, nosso telespectador, bases são os postos fixos da Patrulha Rural, que faz ali as operações, os bloqueios, as abordagens. Todos esses postos, para as pessoas entenderem melhor, essas bases estão funcionando 24 horas? Então, sim. Aqui na região de Formosa tem a base ali do Itiquira, próximo à Cachoeira do Itiquira. Na GO 116. Isso. A gente tem outra base ali próximo do Bezerra. Já que é a região ali do Bonito? Minas. Isso. Quase divisa com Minas. E também tem a base na Copa 100, que é a região ali da Água Fria. Da Água Fria, isso. Sei. Tem uma base lá em Posse. Em Posse. E Campos Belos. Campos Belos. Então, está bem dividida a Patrulha Rural, né? Bem setorizado.
nessas regiões. Tenente Flauzino, nós sabemos que a região de Flores é uma área muito extensa, a zona rural. Hoje me parece que Flores tem mais de 20 assentamentos. E a população rural de Flores, se não me falha a memória, de acordo com o prefeito, é maior do que a população urbana. Vocês têm feito um trabalho diferenciado ali nesses assentamentos, porque a gente percebe que caiu muito o número de ocorrências, que antes tinha muita ocorrência de homicídio na região de Flores de Goiás e furto de animais. E a gente não tem presenciado. Vocês têm dado uma atenção especial para aquela região? Sim, coronel. Inclusive, especificamente de Flores, ontem a gente esteve reunido com o presidente do sindicato daqui e agendamos já uma visita para o prefeito. Porque lá em Flores, nós iremos, o que é chamado de base, montar um ponto de apoio ali naquela região, né? Onde que a gente consegue aumentar o fluxo de viaturas. Vai deixar uma viatura fixa lá? Não, lá a gente vai ter um ponto de apoio, né? Que aumenta o fluxo de viatura todo na região para conseguir ainda mais reduzir esses índices. Bacana. Flores precisa, né? Patrulha rural em todo o estado. E os fazendeiros têm sido parceiro, têm ajudado naquilo que pode, de informações, de parceria com a Patrulha Rural, ou vocês ainda estão tendo dificuldade de trazer alguns produtores rurais para fortalecer a Patrulha Rural na região? Não, hoje a gente não enfrenta essa dificuldade. Não tem, né? São o pessoal é extremamente solista. E essa padronização com a independência do batalhão também veio demais a atender a expectativa deles, né? Hoje a gente chega com aporte de AC4, que é a verba extra remunerada. Significativa. Hoje o comandante do batalhão ele despende um valor significativo. Números de viaturas hoje, a gente não depende de viaturas que sejam manutenidas pela ação privada, já são todas locadas e essa quantidade nos atende à demanda. Hoje, para a gente finalizar aqui o nosso podcast, a Patrulha Rural, a 5ª Companhia, tem a sede própria, né? Tem a sede. Que bacana, hein? Total independência assim, de trabalho, de comando, para fazer aquele trabalho dentro daquela filosofia Patrulha Rural georreferenciada. Justamente, comandante, é a construção de um sonho. Aqui não daria para deixar de falar do senhor que esse sonho começou lá atrás. Claro. E nos próximos meses, a nossa expectativa é essa consolidação. Estamos agora, vamos mandar um projeto para o CONSEG, para que seja enviado para o Judiciário, para a gente conseguir fazer o vídeo monitoramento. As instalações, os móveis, a gente já está conseguindo, está bem encaminhado. Então, com a graça de Deus e o apoio e a parceria que a gente está buscando, em breve é uma realidade consolidada. Hoje a gente já tem o espaço físico próprio, né, independente, mas a base, que é o que é de mais importante para a região, por isso que em todas as reuniões, com todas as autoridades que eu estou tendo a oportunidade de encontrar, eu falo, com a sede da 5ª Companhia estabelecida em Formosa, isso significa mais policiamento, mais viatura, mais tudo de bom que oferecemos em prol da segurança pública. Tá bom, mas ainda vai melhorar mais ainda. Demais. Pelo menos 1% por dia melhorar. Que bacana. 300% que bom. no ano. Muito proveitoso aqui, Tenente Flauzino e o Sargento Wedley. Qual é a mensagem final aqui para a gente terminar o nosso podcast, que você faz para o homem do campo, para o trabalhador rural? Qual é a mensagem que você passa para a dona de casa que está nos assistindo na zona rural? A mensagem do Tenente Flauzino com essa nova filosofia, com a filosofia da Patrulha Rural. O serviço policial militar, ele é um sacerdócio. E nós, enquanto pertencentes a essa unidade que se consolidou como referência, temos o prazer de bem servi-los, de proteger. Então, conte conosco. Em demandas, nos acione, que iremos dar resposta satisfatória. Tenente Flauzino, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast 01, né, falando aí do trabalho, da filosofia, dos métodos adotados aí pela Patrulha Rural. Agradecer a participação aqui também do Sargento Wedley, né?
E eu acho que foi muito esclarecedor para a população rural, né? E vamos estar acompanhando o trabalho de vocês. Muito obrigado. Mais uma vez, agradeço a oportunidade cedida pelo senhor.